Olá, muito bem-vindo ao Momento Coamo, desta terça-feira, 26 de julho do ano de 2022. Esse é o 20º Momento Coamo. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado toda terça-feira aqui pelo canal da Coamo no YouTube. O nosso convidado desse programa é o diretor comercial da Coamo, Rogério Tranim de Mello. E o nosso assunto vai ser mercado. Rogério, bem-vindo ao Momento Coamo. Você esteve aqui em abril e o mercado é sempre muito dinâmico, né? O que é ontem pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Vamos ter novidades aqui para os nossos cooperados. Seja bem-vindo. Obrigado, Elivaldo. É um prazer estar aqui contigo. E também com os nossos cooperados e cooperadas aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse Momento Coamo aí. É o 20º Momento Coamo, passa rapidinho, né? Passa rápido. Rogério, você falava aqui em abril do ritmo da comercialização de forma geral, né? O que mudou de lá para cá? Como é que nós entramos nesse segundo semestre aí? E sempre aquela pergunta, né? Qual é o momento certo para o cooperado fazer a venda, né? A gente mostrou o ritmo lento da comercialização naquele episódio, se passaram 3 meses. Isso ainda persiste, ainda estamos num ritmo lento, o cooperado está cauteloso na venda, então a gente vai tentar provocá-lo aqui a tentar se perguntar como identificar o que é um bom momento na hora de comercializar. A gente tinha colocado lá atrás que Chicago acima de $17 era uma coisa rara e realmente aquilo lá não durou. Hoje nós estamos com Chicago na faixa de $13 já por bushel. Então, o que a gente gostaria de ressaltar é que esses momentos de preço muito alto, eles não duram. Então, esse é um momento que ele tem que realmente ficar atento. Porque é como se você estivesse, fazendo analogia com o futebol, é como se você estivesse jogando com um adversário que tem menos jogadores em campo. Algum jogador foi expulso. Então, esse não é o momento de você ficar na retranca. Esse é o momento que você tem que partir para o ataque e tentar definir o jogo. A cada 6 meses nós temos uma safra. Então, na safra seguinte é como se fosse um novo jogo. E nesse novo jogo, a tendência é que o outro time, o adversário, venha completo. Então, nesse caso, nós temos a safra norte-americana chegando. Então, é uma nova safra. Então, para que aquela condição favorável de preço perdurasse, nós teríamos que imaginar que essa nova campanha também tivesse problemas. Então esse é o ponto que a gente gostaria de chamar a atenção, que o fator que mais influencia preço é a oferta. A demanda, ela influencia? Sim, mas a demanda ela é mais, principalmente para alimentos, a gente está falando de alimentos, é mais constante. Quando tiver um preço muito barato, de repente aumenta, quando tiver um preço muito caro, diminui, mas as pessoas têm que se alimentar, então ela tem, a gente chama eu tenho um termo, elasticidade, ela flutua menos. Agora a oferta não. A oferta tem hora que tem uma safra enorme e tem hora que tem uma restrição, um problema como esse que nós estamos vivendo agora, aí de uma guerra, né? Então, e essa questão da oferta também, ela a cada 6 meses tem uma nova colheita, ela pode ser recomposta. E a gente sabe como, a gente explicou isso também, né? A gente sabe como que a oferta se recompõe rápido. Porque o preço alto, tem uma frase que o pessoal fala no mercado, o remédio para preço alto é preço alto. Porque o preço alto estimula a produção. Então a gente não pode desdenhar de preço alto. Apesar de ter acontecido o que aconteceu, né, de 2019 para 2020, 20 para 2021, de ter sequências de alta, a gente tem que lembrar que isso aí é uma coisa rara, né? Ou seja, então se continua alto, nós não podemos nos ausentar do mercado. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de retomar aqui. A dica para o nosso cooperado? De novo, né? Ficar atento a isso? Não se ausentar demais. Como ele comercializou até bem
em maio, um pouco menos em junho, e aí em julho diminuiu de novo. Então houve esse recuo de novo na comercialização. E ficar atento ao que tem de novo, né? Então, hoje, a gente pode falar das condições da lavoura americana, que está vindo a campo, ou no hemisfério norte como um todo. O que a gente poderia falar desses dois pontos ali? Há uma situação de clima um pouco mais quente e seco, então isso fez com que as condições piorassem. Os Estados Unidos divulgou ontem lá as condições do soja, que eram 61% boas, excelentes, caiu para 59%, 2 pontos percentuais de piora. O milho estava em 64, caiu para 61, 3 pontos percentuais de piora. Então isso aí deu uma melhora nos preços hoje. Nós temos também uma situação de clima um pouquinho melhor nessa semana, ou seja, voltou a ter chuva, temperatura um pouco mais amena, mas já se fala que essa zona de alta pressão com clima mais quente e seco pode voltar em agosto. Então isso aí também é um fator que pode fazer preço subir. Acontecendo isso, de novo, é uma oportunidade para vender. A China, no segundo trimestre, ela teve um decréscimo no PIB. Houve muito confinamento, o que eles chamam de lockdown, as pessoas ficaram em casa por conta do Covid. Isso fez com que a demanda diminuísse. Agora já está voltando à normalidade. Voltando à normalidade, há um aumento de consumo. Houve ontem um aumento de minério de ferro por conta disso aí. A atividade industrial, então, estaria aumentando. O preço do suíno na China voltou a subir, mostrou que as pessoas também voltaram a consumir. De novo, é um momento em que o Brasil pode, de repente, exportar milho para a China. Há um acordo fitossanitário que foi feito da China com o Brasil em abril, e faltavam alguns detalhes, e a China está se esmerando para rapidamente aprovar isso aí. Então, são momentos também que precisam ser aproveitados. Fazer um paralelo com o petróleo. A Rússia baixou o preço do petróleo por conta dos embargos, dos bloqueios. Aí a China parou de comprar o petróleo brasileiro, passou a comprar o petróleo da Rússia porque estava 25% mais barato. Então essas demandas, elas não são cativas de determinado país. Então se a China vier para o mercado, e o Brasil, por exemplo, não quero vender, ele vai comprar de outro país. Então esse é um ponto que a gente tem que mostrar o seguinte: é um momento de alta de preço por conta de uma demanda da China ou por conta de uma previsão climática, tem que aproveitar. Quando essas commodities sobem, no caso do Brasil, que é exportador, ele consegue mais dólar. Automaticamente o dólar cai. Então o dólar ontem caiu, foi para 5,37. Ele estava em 5,50. Então o mercado reage muito rápido e isso também tira um pouco da receita em reais. Então mostrando esse ponto aí que a gente gostaria de ressaltar, né? Não olhe porque está subindo, porque vai continuar subindo. Não. As altas têm que ser aproveitadas para comercializar. Certo. Rogério, e com relação, fazendo um paralelo aí com relação à renda, né? E esses preços, quando eles chegam no teto da renda, qual que é o impacto na prática realmente com relação, no nosso caso no Brasil, com relação ao consumo, né? O que muda com relação a isso aí? Um dos fatores que a gente percebeu nesse momento de alta de preço é que chegava um ponto que travava a comercialização. Então aquele país, falando de outros países, que iriam comprar o trigo, procuravam consumir o que tinha em estoque para tentar comprar um pouco mais para frente, porque não tinha renda para absorver toda aquela alta. O nosso consumidor aqui no Brasil também. A gente percebia quando um frasco de óleo de soja chegava a R$10 na gôndola, que diminuía a demanda. Ou seja, o consumidor vai tentar diminuir
guardar um pouco daquele óleo para usar depois. E a gente notou isso conversando com supermercados. Olha, determinados itens caíram 10% o consumo. Então há um teto para preço alto, que isso aí diminui a demanda de forma considerável. Então temos também essa questão da alta dos juros. A inflação está forçando todos os governos, né? Amanhã, na quarta-feira, os Estados Unidos pode subir os juros. Tem gente que fala que pode subir até 1 ponto percentual. E o que muda isso? Isso aí tira dinheiro da economia. Então, diminui demanda. Então, esse é o outro lado da moeda. Ou seja, por mais que exista esse aperto na oferta, quando sobe demais, a gente tem que olhar assim, e aí, onde é que está a demanda? E a gente gostaria de mostrar num gráfico como que isso aí aconteceu no Brasil. A gente lembra que com o fim da inflação, no plano real, como que houve um aumento do poder aquisitivo da população. Então isso aí estabilizou a moeda. As pessoas passaram a ter maior renda. E isso aí veio melhorando ao longo dos anos. Então as pessoas não consumiam carne, consumiam lá ovos. Isso aí mudou. Então esse pessoal veio para o mercado consumidor e não era. A gente está falando de um período aí de 25 anos por aí. Quando teve esse problema econômico aí, em função da alta dos preços, a gente notou, e a gente queria mostrar através de um gráfico o que aconteceu nesse período ali, antes do Plano Real até agora. Naquela época lá, se estimava que 42% da população estava no nível de pobreza e 15% extrema pobreza. Isso aí caiu de 42% para 15% em 2020, o nível de pobreza. Extrema pobreza de 15% caiu para 4,2% em 2020. Em 2020, houve uma redução das pessoas nessa situação por conta, inclusive, daquele auxílio emergencial, que deu esse recurso para as pessoas poderem consumir. A gente notou, vendendo esses alimentos Coamo, como que houve um aumento na demanda. Óleo, farinha, café, porque todo esse recurso foi para consumo. Então houve uma melhora. Em 2021, como não teve esse auxílio, esse 15% passou para 20%. As pessoas em situação de pobreza. Em extrema pobreza, de 4,2% passou para 6,4%. A partir de agosto, essa situação deve se reverter. Ou seja, vai haver esses 41 bilhões de reais que vão voltar para esse público, e esse pessoal vai voltar a consumir. Quer dizer, com mais recurso, tem mais consumo, né? Vai ter mais consumo. Então nós vamos ter um aumento de consumo. Isso que a gente teve de ruim no primeiro semestre, em termos de vendas nos supermercados, em volume, porque os preços estão mais altos, então eles faturaram mais, mas em volume houve uma redução de 10%. Isso deve ser revertido no segundo semestre. Então, não pode ser visto como uma coisa que vai perdurar. A gente não sabe se esse auxílio vai ser mantido no ano seguinte. Pode ser que seja mantido ou no nível menor. Quer dizer que enquanto tiver esse auxílio, você diminui esse índice de brasileiros no cenário de pobreza. Sim. Então isso aí acontece, nós temos que ficar atentos a essa questão aí do limite da renda, e é a longo prazo que se resolve de forma definitiva essa questão da renda. Então, mas quando houver, por exemplo, uma melhora de preços por conta desse aumento na demanda, não podemos também recuar achando que isso aí é sinal de que vai perdurar. Pode ser uma situação que dure 6 meses e recue em 2023. Era esse o recado que a gente gostaria de dar. Ok, Rogério, para terminar, estamos colhendo aí com boas produtividades
o que é muito não deixou de ser safrinha de milho, né? Mas em altos volumes aí, com boas produtividades na região da Coamo. Surpreendeu, a gente veio de um ano passado com perdas grandes na safra de milho, e agora viemos com produtividades muito boas. Então isso aí, acho que está compensando um pouco aquelas perdas que nós tivemos na safra de verão. Tem que aproveitar, eu acho que é um bom momento. Muito bem, Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Coamo. Muito obrigado, Erivaldo. Ok, você acompanhou aqui Rogério Tranim de Mello, nosso diretor comercial da Coamo, participando deste Momento Coamo número 20, neste 26 de julho. A gente quer agradecer aqui a sua audiência, a sua companhia, e se você ainda não se inscreveu neste nosso canal no YouTube, se inscreva, é fácil. Compartilhe, dê o seu like aí, vamos esparramar para que mais cooperados, mais funcionários, mais cooperativistas possam acessar o Momento Coamo, que é feito toda terça-feira para você cooperado, para você funcionário, para você que integra a grande família cooperativista. A gente volta na semana que vem. Parabéns a vocês cooperados que participaram aí dessa maratona de reuniões de campo de forma regional, que terminou hoje pela manhã em Santa Catarina, na região de Abelardo Luz. Parabéns a todos vocês. Quanto maior for a participação de todos vocês cooperados, mais forte a cooperativa fica, mais forte vocês ficam, e quem ganha é o cooperativismo. A gente volta na semana que vem com o Momento Coamo 21. Uma ótima safra para você que está colhendo e um ótimo plantio para você que está se preparando para a safra 2022-2023. Coamo, a vida é a gente que transforma.